Oi, oi, aqui quem fala é o Guigo e este é o Páginas Livres, um podcast com papo sobre literatura com quem faz a literatura independente. Hoje eu vou conversar com uma autora independente que escreve obras de arrepiar. Keila Fernandes é de Londrina, no Paraná, e escreve um tanto de terror, outro tanto de fantasia e às vezes um mix de ambos. Ela tem diversas obras publicadas e a mais recente delas é O Querubim de Três Faces. Seja muito bem-vinda, Keila. Obrigada. Eu tô bem, e você? Tô muito bem também. Bom, Obrigada pelo convite. imagina, que isso. É uma honra ter você aqui. Acho que esse é um espaço muito legal que a gente está criando aí para a comunidade literária aqui no Brasil, principalmente. Sim, sim. E já vamos começar na primeira pergunta, né? Então, ler história de terror não é para qualquer pessoa. Inclusive, eu já li algumas, eu gosto de umas, mas teve umas que eu não dei conta, tipo Psicopata Americano, que para mim não rolou. E imagino que escrever, então, talvez também não seja para qualquer pessoa. O que te motivou a escrever sobre esse tema? Eu adoro essa pergunta porque quando eu respondo as pessoas ficam meio. É, eu comecei a me interessar por terror quando eu ainda era criança, na igreja. Uau. Foi. Eu venho de uma família evangélica, né? Então meus pais me levavam na igreja quando eu era criança. E eu percebi assim que eu adorava as histórias super escabrosas que eram contadas às vezes, né, tanto as histórias bíblicas, né, sobre fim do mundo, o diabo, atrocidades, coisas do tipo, quanto as histórias que as pessoas mesmo contavam de experiências sobrenaturais que elas tinham, né, independente de se acreditar ou não, eu adorava essas histórias macabras e foi aí que surgiu tanto o meu apreço por terror quanto fantasia vem dessa fonte aí. E depois eu comecei a me interessar mais, né, eu já estava interessada em coisas macabras e daí eu fui, né, percebendo que eu gostava dessas coisas e daí comecei a consumir filme de terror, livros de terror, jogos, etcétera, e aí virou uma bola de neve, estamos aqui hoje. Realmente é uma resposta. Acho que as pessoas não imaginam que venha dessa origem, né? Esse tema sempre me lembra muito aquele jogo Diablo. Aham. E eu gostava muito de jogar. Eu joguei um, dois e três, enfim. Mas muito legal. Então essa referência nas histórias bíblicas e nos games, né, servem para todas as suas obras, para tudo que você escreve, ou é mais para obra mais recente? Como que tá aí dividido em tudo que você já escreveu? Nessa obra mais recente é bem forte essa influência, principalmente a influência bíblica. Mas, no geral, assim, eu gosto de usar bastante essas referências bíblicas, né, porque como foi uma coisa que eu tive muito contato durante a minha vida, né, e hoje eu não tenho religião, nada, mas, assim, teve um impacto muito grande na minha vida e não foi muito positivo, então acabou sendo uma forma de lidar com isso também, né, então porque eu acho que o terror também, não só o terror, mas, né, como eu escrevo bastante mais terror ou fantasia sombria, é uma forma de lidar com essas coisas, né, não tão legais que acontecem com a gente. Eh, Espera deixa eu lembrar a pergunta que às vezes meu cérebro dá uma divagada aqui. Ah, Imagina. tá. Então, no último livro, então, a referência bíblica é bastante forte, mas como, no geral, assim, eu uso bastante referências bíblicas. Referências mitológicas no geral, a mitologia é uma das minhas principais fontes de inspiração. Então, e como eu tive muito contato com a mitologia judaico-cristã, eu uso bastante como referência, né, até esse ano, mesmo começo desse ano, eu publiquei um conto de Páscoa, um conto de terror, que é um folk horror, baseado nas comemorações cristãs da Páscoa, assim, bem Que interessante. Muito bom. Qual que é o nome? chama Em Memória de Mim. Em memória de mim. Que Fica aí a é dica. um trecho bíblico, assim, mas Fi- viram lá que é babado. Fica a dica para quem tá ouvindo. Sim. Me veio aqui uma curiosidade, né? Você falou que tem muito contato com a mitologia judaico-cristã, né? E Sim. muitas vezes todo mundo que fala assim, eu gosto muito de mitologia, independente de qual, tem uma personagem mitológica favorita. Qual que é a sua? Tem Ah, alguma? Satã.
com Satã. certeza. Satã, com certeza. Muito, muito bom. Realmente, sim, é um personagem icônico, né? É. Independente de quem acredita no que, é um personagem icônico. É, independente de crenças, assim, eu uso muito como referência mesmo, e eu sou historiadora de formação, né, então eu estudei bastante mitologia, então eu sempre abordo desse lugar, assim, mitologia daí então são esse conjunto de textos, né, super antigos, que as pessoas usam para explicar a realidade, eu gosto bastante, e eu abordo desse lugar, assim, né, independente de crença ou não, eu acho super válido e eu adoro. Não, acho que a gente tem que muitas vezes se apegar ao valor histórico das coisas mesmo, porque Sim. tem coisas muito ruins e coisas muito boas em todos os lugares, né? Então acho que não Aham. tem jeito. Mas antes assim de mergulhar nessa nosso último livro, né, o Querubim de Três Uhum. Faces, acho legal a gente conhecer um pouco mais da sua história. Com quantos Tá. anos você começou a escrever? Sempre foi nessa temática? O que que te motivou a escrever? Você já deu umas palhinhas aí, mas acho que a gente pode focar mais nesse tema agora. Olha, eu não tenho, assim, uma resposta exata para a pergunta de com quantos anos eu comecei, porque eu sempre escrevi desde criança. Eu tentava lá escrever uns textinhos, porque eu sempre li, né, desde criança eu aprendi a ler, já comecei, então a leitura sempre foi muito presente e eu tentava, reproduzir isso de alguma forma. Então eu escrevia minhas historinhas lá, tentava escrever uns poeminhas. Mas isso se tornou algo muito presente na minha vida durante a adolescência. Eu comecei a escrever bastante, né, tanto diário, essas coisas para lidar com sentimentos, né, com coisas que aconteciam, e foi quando eu comecei a escrever histórias maiores, assim, mais completas, né, também influenciada pelas coisas que eu lia. Então minha cabeça sempre fervia muito, eu sempre tive uma imaginação muito fértil, então eu precisava tirar isso da minha cabeça de alguma forma, então a partir da adolescência eu comecei a escrever mais, né, mas ainda assim é uma coisa super informal, né, umas coisas pra mim, coisas super góticas, tristes, coisa de adolescente mesmo, né. Eh, Nem sempre foi na temática de terror, mas sempre teve uma pegada sombria, né, uma pegada mais gótica, assim, que era tipo de coisa que eu sempre consumi, né, principalmente na adolescência que eu era super trevosa, então, né, e mas nem sempre foi terror. O terror eu comecei a escrever de fato alguns anos atrás, quando eu participei de um desafio literário do site Recanto das Letras, né, que eles tinham lá o desafio, de terror, desafio literário de terror, desafio de terror literário, mas enfim. Alguma coisa por aí, né? Alguma coisa pra eu esqueci, desculpa aí galera do Recanto das Letras, mas que foi uma coisa que me ajudou bastante, né, esse desafio, porque os autores eles se juntavam, sempre tinha um tema, e daí você tinha que escrever um conto ali dentro desse tema, e a ideia era você compartilhar com o pessoal e as pessoas darem feedback, assim, sabe. Então, Legal. davam um feedback sobre a sua história, e isso, nossa, me ajudou pra caramba, né, foi ali que eu percebi, falei: "Caramba, esse negócio de escrever terror é muito divertido, é muito bom". E eu aprendi muito ali com eles também, então, por conta dos feedbacks, então tinha pessoas, assim, super experientes ali que davam, eh, feedbacks, dicas muito legais, eu conheci muita gente bacana, então foi ali que eu comecei a ir mais para esse lado do terror. Que interessante. Você falou que tinha muito a ver com o que você consumia na época, né? Essa pegada mais trevosa, mais sombria. Uhum. O que que você gostava de ler na época que você começou ali a ensaiar, a escrever? E o que que você gostava de ouvir? Sei lá, o que que te influenciava além da mitologia bíblica? Ai, assim, eu ainda sou dentro de mim ainda sou aquela adolescente, porque eu ainda escuto e leio muita coisa que eu gostava naquela época, né, na parte de literatura, assim, foi na adolescência que eu conheci o Neil Gaiman, que é o meu autor favorito hoje, então, Sandman, assim, eu era obcecada por Sandman, assim, absurdamente. Na época eu li, Spawn também, né, do Todd McFarlane, né, a HQ que eu adorava, que foi, acho que foi uma das primeiras referências que eu tive de livros como a Divina Comédia e coisas do tipo, foi através dessa HQ, que eu acho maravilhosa também. Não terminei de ler porque
o filme é meio ruim, mas eu gosto tanto. Ah, eu acho super divertido. É ruim, mas é divertido, assim, Sim, eu gosto bastante. O visual dele ficou muito legal no filme, assim, ficou, isso é verdade. muito bom. Então tem, o Neil Gaiman, né, que é amor da minha vida. Na época também eu já ti eu ia adolescente trevosa, assim, é complicado, e a gente vai atrás de uns negócio que a gente mal entende. Então, assim, na época eu li A Divina Comédia, não entendi metade do que estava falando lá, porque é muita coisa específica da história, italiana e tal. Li o Paraíso Perdido, que é um dos meus livros favoritos e também mais uma grande referência do meu último livro. Eu lia muito, muito Anne Rice, as crônicas vampirescas, assim. Eu gosto muito ainda, mas faz muito tempo que eu não leio, mas na época da adolescência, assim, eu lembro que eu li quase tudo que eu consegui pôr as minhas mãos. Eu lia muito Anne Rice, deixa eu ver o que mais. Tô tentando lembrar aqui. Eu lia muita poesia romântica brasileira do século XIX, né, então Álvares de Azevedo, essas coisas, gostava bastante. Gostava bastante de poesia romântica, né, de um no geral eu lia Baudelaire também, super Tem um tom melancólico ali, né? uma coisa sofrida, melancólica, eu gostava muito. Comecei a ler o Lovecraft também, né, na adolescência. Porque tinha muito a ver com o que eu escutava, então muita coisa eu me interessava em ler, porque eu pegava as referências das coisas que eu escutava, né, que eu sou muito metaleirinha. E na adolescência isso é potencializado, então eu sempre escutei heavy metal, né, então muita coisa, né, Paraíso Perdido, por exemplo, também teve eu peguei referência de uma banda de metal. O Lovecraft, eu peguei referência do Lovecraft numa capa de álbum do Iron Maiden. Então, eu escutava essas coisas, então estava tudo ligado ali. Eu, eu, Então eu logo imaginei porque, assim, não escrevia na minha adolescência, mas pelos padrões, assim, do que você foi falando que gosta, eu falei, nossa, ela deve ser metaleira. sim. Porque eu também era, tinha essa pegada meio trevosa, assim. Eu ia um pouco mais pro lado revoltado político. Aham. Sim, sim, sim. Talvez eu gostar. Acho que a banda que me introduziu pro mundo da música foi Iron Maiden. Mas eu Uhum. gostava muito, assim, de no metal, tipo, Slipknot, Korn, assim, porque era o adolescente revoltadinho, né? Com música Ah, e sim, tal. sim, com certeza. Mas muito legal essas referências. E no meio disso tudo, né, você contou aí que você é historiadora, né, formada Sim. em história, que você pega muitas referências da temática bíblica, que, enfim, envolve imagino que envolva muita pesquisa no seu processo criativo, mas como é esse processo criativo? Como que acontece? O processo criativo é bastante caótico. A resposta curta seria essa, assim. Eh, e sim, ele envolve muita pesquisa, né, porque é uma coisa que depois que eu me formei e tal, eu aprendi a pesquisar na faculdade, né, a gente fa se teve uma coisa que eu aprendi na faculdade foi estudar, né, foi, pesquisar, e a importância disso, né, inclusive para a profissão de escritor, né, autor, a gente sempre vai precisar fazer essa pesquisa, a gente sempre precisa de um estudo para dar corpo até para as nossas histórias, né, senão fica um negócio meio vazio. Mas, assim, é bem caótico o meu processo. Eu vou fazendo as coisas ao mesmo tempo, assim, eu começo escrevendo, já vou pesquisando tudo, já quero, como diz a minha mãe, eu já quero colocar o carro na frente dos bois, então, assim, é bem complicado. Eu já tentei colocar em prática várias dicas, assim, para organizar, né, a minha vida, a escrita de um livro, tipo, fazer escaleta, fazer entrevista com os personagens. Mas nada funcionou muito bem pra mim. Então, assim, eu vou pegando os pedacinhos das coisas que funcionam, né, e vou mantendo, mas eu fui descobrindo esse meu processo e entendendo o que funciona pra mim durante a escrita desse meu último livro, né. Foi Interessante. um processo incrível, assim, pra mim, porque foi ali realmente que eu entendi melhor como o meu cérebro funciona, como o meu processo funciona, né. Porque o meu processo ele é muito visceral, assim, vem muito de dentro, não é uma coisa muito metódica, técnica,
Isso aí eu deixo pra depois. Então no começo, assim, é uma coisa muito, visceral mesmo, né, eu deixo transbordar tudo que eu tenho na minha cabeça. Daí esse parte técnica, né, o polimento vem depois. Eu acho que é isso, não sei se se ficou claro, né, mas Não, às vezes muito eu me bom. enrolo com as minhas ideias, então Não, vou te falar que é muito bom, assim, porque na outra entrevista que a gente fez aqui no podcast, a pessoa também falou que é um processo meio caótico e tal. E é muito interessante como a gente sempre pensa que as pessoas são muito organizadas. No nosso imaginário, a gente pensa que as pessoas devem fazer em linha do tempo certinho, deve construir o personagem antes de colocar ele na história. Então, é muito bom desmistificar isso, porque acho que isso ajuda é, as pessoas que vão começar a escrever. porque assim, cada pessoa, ela vai ter um processo diferente, ela vai lidar com isso de uma forma diferente, porque é algo muito pessoal, né. É uma coisa que tá dentro da sua cabeça, então não tem como eu te dar uma receita pra você do que funciona pra mim, esperando que isso funcione pra você. Então tem muita gente que se sente culpada, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né, eu falo assim: "Nossa, mas eu tentei fazer eu tentei colocar todas essas dicas em prática e nada funcionou, eu continuei com dificuldade pra escrever". É porque não funciona pra você, sabe. Simples assim, né? Você tem que descobrir o processo ao longo do processo. Então, assim, só vai e escreve que você vai aprendendo sobre o o seu processo, como o seu cérebro funciona. Acho que essa é a principal dica, né? Escreve. Ponto. Escreve eu sempre falo para as pessoas: "Gente, escrever melhor forma de aprender a escrever é lendo muito e escrevendo muito". É isso, não tem segredo. Pronto. E você mencionou que você percebeu o seu processo criativo de uma maneira mais forte nesse último livro, né? Como que você percebe que foi essa evolução desse processo criativo, assim, de um livro para outro, de uma obra para outra, de um texto para outro, assim? Você acha que é algo assim que só cresce ou é algo muito inconstante? Como que funciona, assim? Esse livro que eu escrevi agora, o Querubim de Três Faces, ele é o meu primeiro romance. Até então eu só tinha escrito contos. E o processo de você para escrever um conto e escrever um romance, ele é bem diferente, né, um romance ele exige muito mais coisas. Então foi interessante perceber essa evolução, essa mudança, né, eh, eu fiquei muito mais insegura, porque eu já estava num lugar em que eu escrevia os meus contos e eu já estava segura, assim, na medida do possível, né, a gente nunca tá 100% seguro, a gente nunca acha que tá 100% pronto. Mas eu via os meus contos e falava: "Não, beleza, isso aqui dá pra publicar de boa, tá ótimo". Mas aí com o romance já foi uma coisa que eu dei uns passos pra trás, eu fiquei bem insegura, bastante preocupada, mas eu consegui perceber essa evolução na minha escrita, né, até a questão, assim, eh, pra resolver problemas que eu mesma criei na história, né, então assim, uso de vocabulário, então eu fui entendendo que eu consegui usar as ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, apesar de ter achado super difícil escrever um romance, né, não é um negócio fácil, demorei um tempo, mas foi uma experiência muito boa que eu consegui perceber que o mais importante é eu perceber que eu consigo fazer isso. Então acho que esse foi o principal ponto, assim, a minha maior evolução nesse processo. Eh, eu acho que é isso. Você consegue, assim, mapear que eu percebo assim, né? Claro que quando você escreve um conto, escreve um romance maior, assim, tem, de fato, né? É muito fácil imaginar que tem mais desafios. Aham. E você consegue mapear, assim, algum dos principais desafios que você enfrentou nesse processo? Eu acho que, assim, um dos principais desafios é essa coisa, né, de você conseguir parar em algum momento, né, parar de mexer, tipo, falar: "Não, agora tá bom, porque eu mexi demais, eu fiquei muito insegura", então, assim, acho que o meu maior desafio nesse sentido foi lidar com essa insegurança, né. E também, lidar com a forma como eu, gerenciei tudo isso, né, porque eu não tinha comentado, né, com você, eu acho que coloquei nas respostas também,
Mas assim, durante a escrita desse livro e do anterior, que foi o Histórias de Terror para Quem Não Tem Tempo, que é um livro de microcontos, durante a produção desses livros, eu descobri que eu tinha TDAH, que eu tenho TDAH. E daí foi um momento, assim, que muita coisa fez sentido, inclusive essa minha dificuldade, né, a demora que eu tenho para finalizar coisas. Mas ao mesmo foi bom, mas também foi um momento bem complicado, porque daí, parece que triplicou essa insegurança e coisa do tipo. Mas eu acho que esse foi o principal desafio. Aí na parte de escrita mesmo, pra mim foi muito difícil, assim, organizar as ideias, né, porque eu vou escrevendo conforme as ideias vão surgindo, eu vou escrevendo, depois eu junto tudo. Isso, foi um pouquinho caótico, mas assim, beleza, é assim que minha cabeça funciona. Mas foi isso, assim, deu pra perceber que eu tive essa evolução, minha escrita melhorou bastante, mas ao mesmo tempo escrever um romance, ele tem esses desafios, né, tem toda uma questão de lidar com o tempo também, né, eu demorei bastante para finalizar, eu não quero ter essa demora nos próximos livros, porque esse o Querubim de Três Faces é uma trilogia, né, Aham. então tem mais 2 aí pra finalizar, então mas é isso aí. Não, muito bom. Muito obrigado por compartilhar, né, um pouco dessa história, um momento aí talvez de vulnerabilidade, mas eu acho que é legal a gente desmistificar isso, porque as pessoas de fato se sentem seguras, independente Sim. de ter TDAH, às vezes outras questões de saúde mental, ou não, né? É, A não. insegurança acho que atinge todo mundo em graus diferentes e é importante, né? Porque às vezes a gente vê ali a autora divulgando, publicando foto, capa do livro e tal, e fala, nossa, ela deve ter escrito isso daí em, sei lá, 15 dias, deve ter feito. Uhum. E não é assim, né? Por trás da história de uma escrita não é Não, assim. eu vejo muita gente, muito autor inseguro, porque assim, a gente tá inserido aí agora nessa coisa, né, nas redes sociais. E o que a gente vê nas redes sociais não é necessariamente a realidade, é uma idealização da realidade. Só que a gente acaba se comparando, né? Então, assim, fulano escreveu 3 livros esse ano, publicou 3 livros esse ano, o que que eu tô fazendo de errado? Sabe, a gente já assume que a gente não tá fazendo alguma coisa certa, que a gente tá pra trás, simplesmente porque a gente não se encaixa dentro desse modelo de produção super rápido que foi imposto aí pela presença nas redes Sim. sociais, né. Eu sei que parece papo muito militante, mas é verdade, né, gente. A gente tem que aceitar as mudanças, né, que ocorrem aí com a tecnologia, e tal, mas eu acho que é importante a gente sempre estar questionando essas mudanças e vendo, assim, até onde elas são produtivas, até onde elas são legais e necessárias, e a partir do momento em que elas começam a se tornar tóxicas, né, que elas começam a se tornar algo ruim pra gente, então. Perfeito. Eu acho que eu concordo 100%. Eu vejo muito no lado de pessoa leitora, eu vejo muito que as pessoas que leem 60, Uhum. 70, 100 livros por ano. Eu não consigo passar do 25, sabe? Não, Então é é, isso. E tem gente que vai ler menos e também tranquilo, é tá isso aí, tudo cada um no seu bem. ritmo. Não, porque é muito essa coisa para gerar conteúdo, as pessoas têm essa pressão de gerar o conteúdo e, assim, para quem é autor independente, é importante, porque a gente não tem muitas ferramentas aí para divulgar. Mas ao Perfeito. mesmo tempo, isso pesa bastante, porque isso toma um tempo muito precioso, né, da nossa parte criativa, né, um tempo que a gente podia estar trabalhando no manuscrito, e acaba pesando muito, né, principalmente para quem aí já passou dos 30, né, como é o meu caso, Eu tô nessa conta também. a gente não se encaixa tanto mais nesse modelo, né. Para quem é mais jovem, eu acho, não sei se é verdade, mas pode ser que seja um pouco mais tranquilo, porque a pessoa já nasceu inserida aí nesse contexto, né. Então, mas enfim. Mas se não for também, isso não tem problema nenhum, porque isso não é uma coisa 100% natural, né, então enfim, é isso. Sim. E Falou a aproveitando velha.
Imagina. E aproveitando, né, que a gente tá falando de redes sociais, eu vi que no seu Instagram que você fez um post com alguns memes que tem a ver ali com a história do Querubim de Três Faces. Como Uhum. que são essa relação entre memes e o livro? E é possível esperar alguma coisa cômica dentro da história do livro? Ai, assim, eu adoro um bom meme, né. Brasileiros, Eu né? não, brasileiro né, e assim, eu acho maravilhosa a comunicação por meio de memes, eu acho que os memes eles vêm aí pra, transmitir sentimentos que a gente às vezes não consegue colocar em palavras. Mas, e assim, o que aconteceu é que durante todo o processo de produção do livro, de criação do livro, né, eu sempre acabava topando com um meme ou outro, uma piadinha ou outra que fizesse muito sentido, principalmente, piadinhas, né, desse cunho mais voltado mais para o religioso, né, ou falando do diabo, coisas do tipo, né. Eh, então sempre que eu encontrava esses memes, né, que lembravam a história, eu salvava, eu falei: "Não, um dia eu ainda vou usar pra chamar a atenção dos leitores". Aí e eu acho legal, ter esse lado mais descontraído, principalmente, né, nas redes sociais, né, tem esse lado mais descontraído, né, mais relaxado, porque eu acho que gera identificação com as pessoas, né, as pessoas vão se identificar. Porque eu não acho muito legal, não é uma estratégia muito boa, a pessoa se levar muito a sério, né. A gente vê aí autores tentando se levar muito, muito a sério, artistas no geral, né, Sim. pessoas no geral, digamos assim, não só na parte das artes, e aí isso acaba engessando muito do que você pode fazer, né, para se aproximar das pessoas, porque no final é isso, a gente precisa se aproximar das pessoas, né, para que elas tenham interesse em conhecer nosso trabalho. Então eu acho legal, esse movimento, assim, de fazer essas piadas, não se levar muito a sério. Então eu sempre você vê lá, eu tô sempre postando piadinhas e principalmente, né, falando sobre religião, não uma assim, fala piadas sobre religião soa meio babaca, assim, tipo, que eu tô zoando a religião alheia, mas não é bem isso. São piadinhas, assim, principalmente com o diabo e coisas do tipo, é o fim do mundo, enfim. Muito bom. Mas no caso do livro, ele não tem, assim, um tom muito cômico, né. É claro que existem momentos ali, mais engraçados, né, tem alguns alívios cômicos, né, até porque eu tento fazer meus personagens da forma mais natural possível, então, né, é necessário a gente ter ali essa vulnerabilidade, né, essa coisa, né, de lidar ali com o humor, mas o tom no geral não é cômico, até porque eu acho difícil pra caramba escrever, assim, um tom mais cômico, irônico ou fazer comédia, eu não sei, eu acho muito difícil. Não, imagina também, você já tem que escrever algo que tem fantasia, que tem terror, que tem suspense, né? E ainda tem que ter humor Ainda no deixar final. engraçado é difícil. Isso só mostra como, independente do que a pessoa escreve, ela é muito polivalente, né? Porque dentro de uma Sim, história tem muitas nuances, isso é muito tem, interessante. exatamente. E assim, eu trabalho com redes sociais, essa estratégia dos memes é muito boa mesmo, tá? Então, Aí, ó. tá tudo certíssimo. Adoro. E, e aproveitando, né, esse gancho do Querubim de Três Faces, por que você acha que uma pessoa que curte ler obras de terror vai gostar do Querubim de Três Faces? E o Querubim de Três Faces seria uma boa porta de entrada para esse tipo de universo? Olha, o Querubim de Três Faces não é uma história de terror, né, ele é uma fantasia sombria, então aí eu trabalho com elementos, do sombrio. O livro ele não tem tantos elementos de horror, por exemplo, gore, essas coisas, mas traz muitos elementos sombrios, né. A gente tem uma ambientação infernal, a gente tem aí questão, né, de anjos, demônios, apocalipse, fim do mundo, temos violência, temos, assuntos bastante sombrios, né. Eh, pode ser que agrade alguns fãs de terror e outros nem tantos, né, porque terror aí ele tem uma gama aí de subgêneros diferentes, né, mas eu acho que quem curte histórias mais voltadas pra uma pegada, assim, mais sombria, mesmo que não foquem tanto na parte gráfica, eu acho que
vai gostar, né, do terror, exatamente por ter essa pegada mais, assim, uma coisa mais satânica, um Uhum. negócio, né, aborda temas, assim, temas subversivos, temas obscuros, né, tanto no sobrenatural quanto, né, temas aí da natureza humana enfim, né. Tem uma visão bastante particular e sombria aí de figuras, cristalizadas do imaginário, enfim. Como eu falei, né, alguns trechos se passam no inferno, tem personagens aí bem trevosos, tanto quanto cruéis, situações complicadas, enfim. Então eu acho que quem curte uma pegada mais nessa linha vai gostar, né, quem gosta de terror, uma coisa mais assim. Uma porta de entrada para o terror pode ser, não sei se seria especificamente para o terror, mas talvez pra uma coisa mais trevosa. Com certeza é uma porta de entrada para histórias de satanagem, né, com certeza. Mas pode ser que, né, a pessoa leia isso e goste aí desse, né, desse lado mais sombrio da Trivação. força aí. E me veio uma pergunta agora, acho que talvez uma pergunta mais delicada, assim. Uhum. A gente tá falando, quando a gente fala de religião, independente do viés que a gente fala, é um tabu, né? Acho É. que as pessoas são muito apegadas, elas se levam muito a sério nesse quesito, e também tá tudo bem, que é isso É. mesmo. Como é pra você escrever coisas que falam sobre personagens, né? Acho que a gente falou de Satanás algumas vezes, personagens que são tão malquistos na sociedade que a gente vive. Eu adoro fazer esse esse trabalho, eu amo escrever, assim, principalmente do ponto de vista desses personagens que são malquistos, né, até por conta desse todo esse meu histórico, né, eu acho que a não só do ponto de vista da ficção, mas eu acho que é um exercício muito legal de reflexão também, né, porque, esses personagens, né, às vezes eles estão ali para refletir coisas que nós não gostamos sobre nós, como coisas que nós tentamos esconder sobre nós, fingir que não existem, e que elas existem, elas estão ali, elas são super comuns, né, e que se você souber lidar com elas, tudo bem, é uma coisa saudável. Então eu acho que é bem legal fazer isso, porque as pessoas elas não esperam, né, eh, ter que mexer nessas feridas, né. Então porque assim, a gente cresceu numa cultura, né, bastante influenciada aí pelo nosso contexto histórico, social, né, de uma, sociedade construída aí sob, as ideias do cristianismo, né, uma filosofia mais cristã. E a gente cresceu nessa cultura, né, que cultua uma imagem idealizada do ser humano, né, um ser humano 100% bonzinho, um ser humano que deve amar a todos, né, que não deve aceitar, sentimentos como a raiva, o orgulho, a inveja, a mágoa, que são sentimentos que são comuns, todo mundo tem isso. Perfeito. E quando você não aceita, pode ser perigoso, porque você não sabe lidar com esse seu lado mais, obscuro, né, com a sua sombra. Tem isso na psicologia, mas eu não lembro exatamente, não sei acho que é o Jung que fala, né, da sombra, né, e quando você não entra em contato com essa sombra e não sabe lidar com ela, isso pode ser perigoso, isso pode, escapar de uma outra forma. Só que as pessoas elas ainda ficam um pouco receosas quando você mexe exatamente nesses assuntos falando: "Ó, todo mundo sente raiva de alguém. É normal você sentir Fato, raiva, fato. abraça a sua raiva, vai lá, ó, fala mal da pessoa que você tá com raiva, vai lá com seu amigo, fala mal, fala, 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 deixa sair e beleza, né". Mas as pessoas elas se colocam aquela coisa do se levar a sério demais, né. Sim. Se colocam ali num lugar: "Não, eu sou bom demais pra ter raiva". Né, e quando a gente aponta, fala: "Não, mas você tem raiva, todo mundo tem". E eu acho que trabalhar com esses personagens, nossa, a volta que eu dei, meu Deus. Mas Não, enfim. mas é muito doido porque, por curiosidade, eu já li um pouco sobre demonologia. E, e quando eu li, assim, eu via que os demônios, eles são muito mais parecidos com os humanos do que Jesus ou qualquer figura Sim.
angelical, né? Então, Exatamente. a gente tenta se espelhar no lado bom, mas a gente parece o lado ruim, né? Dessa história que tem lado bom e lado ruim, a gente tá mais É. pro outro lado. Então, até você até mencionou o lado obscuro da força, né? No Star Wars é muito mais fácil você se identificar com os dramas do Anakin, por exemplo, do que com os dramas dos Jedi. Muito mais fácil, por quê? Porque ele é muito mais humano, ele tem as falhas, né, as dúvidas, que é, tipo assim, que é a natureza humana, né, gente? A gente é um serzinho aí cheio de dúvidas e falhas e inseguranças. Sim, E muita gente tem dificuldade de assumir isso, porque quer se colocar num lugar ali de, né, de: "Não, eu sou não tenho falhas", mas a gente exatamente. tem, é abraçar isso por isso que eu gosto tanto da figura de Satã, porque, né, tem toda essa imagem do cristianismo, né, de ser o adversário de Deus, da humanidade, não sei o quê, mas ao longo do tempo, né, ele foi se tornando uma figura, né, dentro também do imaginário popular, dentro da cultura pop, que traz exatamente essa identificação, né, porque ele é uma figura muito próximo do ser humano, é uma figura que aceita essas imperfeições e se orgulha dessas imperfeições, então é por isso que eu gosto tanto. Muito bom. E agora até fugindo um pouco desse lado assim das histórias que você escreve, mas indo pro lado do que você é, né? Uma autora independente. Como que é, na sua visão, ser uma autora independente no Brasil? Olha, não é fácil. Eu acho que ser autor no Brasil não é fácil de forma nenhuma, né, ser independente é mais complicado ainda, e eu acho que isso também serve para qualquer estilo, né, qualquer estilo aí dentro das artes, né, quem trabalha com arte e é artista independente não é fácil, né. Eu não gosto de ficar muito reclamando, né, porque: "Ai, meu Deus, é muito difícil", porque eu escolhi esse caminho, né, assim, não foi tanto uma escolha, mas, né, se eu quis publicar, então não é tão fácil assim, né, você conseguir uma editora, então eu falei: "Não, eu vou publicar, né, e vamos ver no que vai dar". Mas no geral, trabalhar com literatura no Brasil é meio complicado, né, porque infelizmente a gente ainda está um pouco atrás nesse quesito aí de, uma população leitora, né, a gente tem uma população leitora ainda que é pequena, por mais que a gente veja bastante que a gente conheça bastante gente que lê, porque a gente está na nossa bolha, né, então a gente está aí rodeado de pessoas que leem, pessoas que escrevem. Mas infelizmente, a gente ainda está um passo atrás, né, alguns passos atrás aí nesse quesito de número de leitores, né. Então é um pouco frustrante, né, eh, eu acho que tanto para quem é independente quanto para quem não é independente. Eh, existe uma condescendência aí das outras pessoas para com os autores independentes. Eu sei que não vem de um lugar babaca, assim, eu sei que a intenção de muita gente que faz isso é boa, né, mas é aquela coisa: "Ah, eu vou comprar seu livro para ajudar". Sim. Não, assim, a gente quer vender livro, claro, né, mas a gente quer que você compre, porque você se interessou pela história e porque você vai ler essa história, porque não adianta nada você comprar e não ler. A gente precisa que vocês leiam, a gente precisa inclusive que vocês falem sobre, vocês deem feedback, eu adoro, assim, o pessoal fala assim: "Ah, eu vou ler e vou te perturbar lá na DM", eu falei: "Por favor, pode vir Essa é que a isso aí intenção, esse é o essa é a objetivo. intenção, por favor", que daí eu printo tudo e posto lá no meu Instagram, já gera conteúdo. Quando a pessoa deixa, né, claro, não vou eu sempre pergunto antes. Mas tem isso, então tem aí essa coisa tipo: "Ai, tadinho do autor, vamos comprar para ajudar", né, então assim, obrigada pela intenção, mas isso não ajuda tanto quanto as pessoas acham. Então assim, se você for, compre se você se interessar, leia. Se você não se interessar, você pode indicar para alguém que você acha que vai se interessar, né, isso é muito legal também você indicar.
Mas assim, como autora independente, além desses percalços, né, também tem toda uma questão de falta de estrutura, né, falta de apoio na hora de publicar o livro. Eh, Às vezes, né, quando você está publicando pela primeira vez, você não sabe para onde ir exatamente, é meio difícil, tem muita gente safada no meio, querendo se aproveitar, principalmente de autores que estão começando, né, é bem complicado. Existe aí um investimento grande, né, nos profissionais ali da cadeia do livro, né, uma revisão, uma boa revisão, a diagramação, a capa, todo esse trabalho de preparação que é super importante, né, para garantir uma qualidade aí do livro legal, mas que muitas vezes não é acessível, né, então assim, a gente vai se virando como pode, né, então, eh, eu acho que o que ajuda muito é isso que a gente está fazendo aqui agora, né, esse papo, né, ter essa comunidade, fortalecer essa comunidade de autores, e profissionais autônomos ou não, né, da cadeia do livro, influenciadores, as pessoas que falam sobre literatura, né, os leitores, os leitores, né, os influencers e o pessoal que produz conteúdo sobre literatura. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Eu acho que isso ajuda a fortalecer bastante. Isso ajuda muito o trabalho do autor, né? Então você ter o autor poder ter contato com essas pessoas também, isso é importante, isso ajuda bastante. Eh, e essa coisa, assim, se você leu e gostou, né, você indicar para outras Dá um pessoas, retorno, né, né? Espalha, dar né? o retorno, né, se puder fazer ali, se o livro estiver na Amazon, você puder fazer a avaliaçãozinha ali, ó, é muito bom também. Então, assim, dar esse retorno, né, para o autor independente é algo de extrema importância, porque além de ser, uma ferramenta para a gente melhorar o nosso trabalho, também é algo que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho, né. Perfeito. Mas é isso. E é legal que você falou de motiva, né, para continuar. E você mencionou que o Querubim de Três Faces é o primeiro de uma trilogia, né? Então, o que que as pessoas, né, leitoras que são muito importantes para a gente fazer a literatura acontecer, podem esperar da sua obra a partir de agora? Você diz no geral ou do Querubim de Três O que Faces? você quiser falar. Olha, no geral as pessoas podem esperar bastante diversidade por aí, porque eu não consigo me prender a um tipo só de história, então assim, eu escrevo dentro ali do terror, fantasia e fantasia sombria, mas dentro aí desse nicho, né, eu tenho coisas absurdamente escabrosas e coisas absurdamente fofinhas, né, então pode esperar uma boa diversidade por aí, mas com certeza podem esperar cada vez mais histórias, assim, sobre demônios, satanagens, releituras bíblicas, coisas macabras e coisas do tipo. Muito bom. Eu tô trabalhando em um material que eu quero lançar para o ano que vem, que ainda não é o segundo livro do Querubim. E são e isso e vai eu tô falando porque ilustra bem o que as pessoas podem esperar, né. Então, por um lado, eu tô trabalhando num conto de baixa fantasia, né, sobre um brechó mágico, gerenciado por fadas, né, olha aí. Que E legal. por o é. Eh, e por outro lado, eu estou escrevendo uma outra história sobre um livro fundador de uma seita satânica que enlouquece as pessoas e faz com que as pessoas sumam e nunca mais sejam vistas. Então, é mais ou menos por aí que vocês podem e coisas entre isso aí, vocês podem esperar. Então acompanhem a Keila, né? A gente recebeu, Keila, duas perguntas no Threads Uhum. que são legais de trazer aqui. Uma é do Augusto Borges Books, que ele perguntou o seguinte: Keila, quais são os clichês literários do teu gênero de escrita que você mais gosta? Nossa. Ai, que pergunta difícil, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Assim, do terror, o que que eu gosto? Eu amo uma história de possessão, eu amo
um exorcismo ali, principalmente se o exorcismo der errado, eu adoro. Que é um clássico de Hollywood, né? Os filmes de Eu exorcismo são sempre assim. não, eu assisto todos. Nem todos são, a maioria é ruim, mas eu adoro ver. Eu amo um bom filme de possessão. Eu amo história de família que vai morar numa casa que maravilhosa, que comprou super barato, porque a casa é toda desgraçada. Eu amo. Eh, que mais? Eu tô tentando puxar aqui da minha cabeça. Amo história de terror com crianças, assim, tipo It, sabe? Aham. Stranger Things é um clichê, assim, que eu adoro. Criancinhas enfrentando monstros alienígenas, assim, eu acho legal. Dentro da fantasia, eu sou muito fã de Senhor dos Anéis. Então, aí, dentro dessa fórmula aí do Senhor dos Anéis, eu adoro. Então, assim, mundos fantásticos, que aí tem uma ameaça ali trevosona, e daí um grupo de pessoas improváveis vai enfrentar essa ameaça, né? Eu gosto bastante. Eh, Gosto bastante de personagens, né, que são inspirados na mitologia, né, esses personagens poderosos e trevosos, mas que daí tem esse lado mais vulnerável também. Eu acho que é isso. Ai, eu gosto de tanta coisa. Muito bom, muito bom. E eu acho que clichês, eu vou até esticar um pouquinho, porque era um negócio que eu acho importante falar, principalmente para quem escreve, porque assim, eu vejo muitos autores, principalmente autores mais jovens, se preocupando muito com a coisa do clichê. Falando, nossa, eu tô escrevendo uma história, mas ela tem tal clichê. Ah, eu não queria que tivesse, não sei o quê, como que eu resolvo? Gente, para com isso. Os clichês, eles estão aí por um motivo, né? Você assiste o mesmo filme várias vezes por um motivo. Você gosta daquele livro que você lê várias vezes por um motivo. Então, eu sempre falo, não se preocupem, com esse clichê. Se preocupem com a qualidade da sua escrita e como você vai colocar esse clichê na sua história. Eu acho que uma coisa que as pessoas precisam se preocupar mais, né, os autores precisam se preocupar mais é com a qualidade da escrita, né, escrever de uma maneira fluida, usar bem a língua portuguesa, se preocupar ali da forma como você está contando essa história, porque eu acho que isso é mais importante. O clichê depois você resolve, né? Porque as pessoas geralmente gostam, a gente gosta de um clichêzão, então. É, o que você falou, o clichê gera reconhecimento, né? A Uhum. gente se apega. Às vezes o que é muito diferente pode ser muito genial e muito legal, mas não impacta tanto. É simples Exatamente. assim. Muito boa. E a outra pergunta que a gente recebeu foi da Bárbara Machado, que inclusive foi a outra autora que eu entrevistei aqui, que vai sair o episódio. Ih, que legal. É, e ela perguntou: como que você lida com a pressão dos leitores por avisos de gatilho na escrita do terror? E se você acha que por conta do próprio gênero as pessoas já vão mais preparadas para esses gatilhos? Eh, eu não coloco aviso de gatilho nas minhas histórias. Eu acho válido, né? Acho, não critico quem coloca, eu acho que é uma coisa muito pessoal, então não tem essa coisa, ah, você é a favor ou contra. Vai do autor. Eu não coloco, né? Eh, lidar com pressão por gatilhos eu nunca tive que lidar até o momento, nunca ninguém, veio, né, falar comigo disso de uma forma a me pressionar a colocar gatilhos, então eu não sei como seria se uma pessoa chegasse. Eu ia tentar argumentar, falar: "Olha, eu coloco a classificação indicativa, eu escrevo num nicho específico, né, que você já pode esperar algumas coisas aí mais, né, mais pesadas", enfim. Eh Então, assim, como eu não coloco o aviso de gatilho, eu coloco a classificação indicativa, né, que é uma coisa obrigatória, e um pouco do contexto. Então, assim, né, o Querubim de Três Faces é a classificação indicativa 16 anos, porque eu trabalho ali vários temas sensíveis, que podem ser sensíveis para algumas pessoas, né, até porque é muito difícil você saber o que que pode disparar um gatilho em alguém, né. A as a Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, ela me falou isso, e isso tipo, explodiu minha cabeça. Falou: olha aí, eu vou compartilhar com as pessoas". Porque, assim, a gente tem determinados assuntos que as pessoas colocam, né, que são assuntos, né, realmente pesados, geralmente ligados à violência e traumas,
Acho super válido colocar o aviso de gatilho para esse tipo de coisa, mas existem coisas que podem disparar gatilhos nas pessoas que a gente não faz nem ideia, né. Então, eh, um uma determinada expressão, uma determinada fala, um determinado comportamento, assim, que à primeira vista não parece ser algo, preocupante, mas isso pode, lembrar a pessoa de alguma coisa. Então é muito difícil você saber o que que vai disparar um gatilho numa pessoa. Então, quando você vai ler terror, você tem que estar preparado para tudo. Pra alguma coisa, né? Você tá se desafiando. É, porque assim, é terror, né, então o terror ele não tem o objetivo de ser confortável para ninguém que tá lendo. É tipo o It, né, eu gosto muito de It do King. Aquilo lá me desgraçou a cabeça. Tinha uns negócios lá que eu falava: "Não precisava disso aqui", mas, né, É é a proposta, terror, né? é a proposta, né, é Stephen King, você vai esperando um desgraçamento mental ali. Então terror, quando você vai ler terror, você já fantasia sombria, mesma coisa, você já vai esperando umas coisas ali, né, mais complicadas, né. No meu caso, eu sempre falo isso no Instagram, não coloco isso no livro, porque eu não acho necessário, mas eu sempre falo: "Olha gente, você é cristão, pode ser que você não goste, né. Já tem isso em mente, né? Já tenha isso em mente, o conto, né, o Em Memória de Mim, eu falei: "Gente, se você é cristão, católico ou evangélico, enfim, leia, por sua conta e risco, você provavelmente não vai gostar", né, porque eu pego pesado com umas coisas ali, o Querubim de Três Faces também eu pego pesado em umas coisas ali que pode desagradar algumas pessoas, né, principalmente dentro dessas vertentes aí religiosas. Que mais? Mas é isso, eu acho que é válido em determinados momentos, mas eu tenho visto as pessoas banalizando muito essa questão dos gatilhos, né, porque eu sei que a intenção é boa, tal, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que senão a gente acaba banalizando coisas sérias. Então eu já vi casos de pessoas colocando gatilhos em livros de terror, tipo gatilho para sangue, gatilho para personagens com um comportamento antiético. Então são coisas, assim, que vai ter em livro de terror. E se você não tá preparado para lidar com isso, não é um estilo que você deveria estar lendo nesse momento, pelo menos, né. Então se você vai ler terror, você tem que estar preparado. E a gente tem que ter noção também de que nem toda a literatura, nem todo livro vai ser confortável pra gente. Perfeito. Isso aí é importante a gente pensar, nem tudo vai ser confortável, então E é muito legal que você traz aí, né? Que você falou da sua amiga psicóloga. Eu também já tive uma amiga psicóloga que falou que essa banalização de gatilhos, principalmente, elas causam uma coisa na sociedade que acaba despreparando as pessoas para viver com coisas que deveriam ser comuns, como sangue, por exemplo. exatamente, Claro, exatamente. claro, abrir o corpo de uma pessoa e tudo mais não é comum, mas você ver sangue Não. é comum. Você sabe, Ver né? sangue, a ideia de que, assim, de lidar com a realidade, né. Porque, assim, se você for ler um jornal, assistir um jornal, cara, você vai ter contato ali com coisas absurdas que vão acabar com o seu dia. Sim, E que são coisas reais, né. E essa banalização dos gatilhos, ela vai tornando a gente cada vez mais vulnerável a esse tipo de coisa, e isso não vai fazer bem para nossa cabeça. A gente não vai lidar, como você disse, não vai lidar com coisas que deveriam, né, ser normais. Então, a gente tem que ter muito cuidado, até, porque as pessoas falam que a gente tem que colocar gatilho, né, até por uma questão de sensibilidade, cuidado com as outras pessoas, mas ao banalizar isso, você está fazendo o inverso da sua intenção, perfeito. É isso mesmo. né. Então, né, assim, nós como autores, bom, cada um escreve o que quiser do jeito que quiser, mas eu acho que como autores, né, a gente tem que ter responsabilidade quando a gente vai abordar determinados temas, né, principalmente esses temas dentro do terror, né, essas coisas mais pesadas, a gente tem que ter aí uma responsabilidade, né, e usar, se a gente quer contar uma história sobre aquilo, a gente conta uma história sobre aquilo, mas não usar aquilo apenas como um acessório para a história ou uma escadinha para a história. Então, assim, abordar com respeito e responsabilidade, é isso. Ainda mais em tempos de glamorização do true crime, né? Ai, meu Deus, dava um podcast Dava só pra- sobre isso.
A Não. e Já fica aí pra uma próxima vez Olha, ou... já deu gatilho aqui, porque eu fico muito nervosa com essas coisas, mas enfim, vamos lá. Boa. Não, e a gente tá agora chegando no final desse papo, foi muito bom, né? De novo, eu faço o roteiro pro evento ali meia hora, a gente tá falando há quase uma. Ah, Mas eu acho que é adoro. isso, é muito melhor quando o papo vai fluir naturalmente. Então, Sim. queria saber, né? Antes de pedir seu último recado, deixar claro que eu vou deixar todos os links que você me mandar de divulgação na descrição desse episódio no Spotify e no YouTube. Mas queria saber se você quer deixar algum último recado para quem tá ouvindo a gente. Olha, primeiro, né, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar, adorei as perguntas, né, tantas que você fez quanto que mandaram no thread lá, adorei responder. Eu adoro falar, então, né. Aí meu recado para as pessoas seria que, assim, se você é leitor, né, vem conhecer meu trabalho, né, me segue lá no Instagram que eu posto tudo lá. Pode me mandar mensagem, eu adoro conversar com as pessoas, adoro, né, responder perguntas, interagir mesmo. Eh, e pegando o gancho, né, e isso é uma forma de valorizar, né, os autores independentes nacionais, né, valorizem os autores. Então se você gosta, né, de algum autor nacional independente, vai lá, conversa com ele, lê o trabalho dele, indica para as pessoas, que isso faz maravilhas, é muito melhor do que qualquer estratégia de marketing dentro do Instagram, que a gente sofre pra caramba pra, né, pra conseguir engajar as pessoas. Então, né, esse trabalho de indicar, de falar sobre, é muito importante, e de falar para o autor, né, o que você achou da obra dele também é algo de extrema importância, né. E para os autores, né, mantenham sempre os pés no chão e a cabeça nas nuvens, né. Confiem nas histórias de vocês, contem as histórias de vocês, elas merecem ser contadas, então confiem nelas. E sempre, sempre, sempre foquem na qualidade da escrita de vocês, né. A sua história é única, só você vai contar ela daquela forma, mas foca na qualidade, né, conte ela da melhor forma que você conseguir, que é sucesso. Boa, muito obrigado por participar aqui do Páginas Livres e que você tenha muito sucesso na sua carreira e eu vou estar Obrigada. acompanhando de perto. Ai, obrigada.